Outra coisa que eu preciso colocar também para vocês com relação a esse trabalho. Por isso que se pensou nessa questão, no passado, de mudar o formato da compostagem da cidade. Para a gente pegar um composto, como é na maioria dos países, pegar um composto de boa qualidade a partir do quê? Do insumo inicial. Se você tiver um bom material, você pode ter um bom composto. O pessoal na cidade rejeitava o composto, porque o composto era de péssima qualidade. Vinha tudo misturado, vinha vidro, não dava tempo. Aí vem a política falar, não tem jeito, empurra isso aí. Só que você está com a pressão diária. E como é que faz? Ah, mas não dá tempo. 40 dias é um tempo ideal para você poder ter um composto. Você imagina então, vamos pegar 5 mil toneladas, 2.500, né? Você começa a processar aquilo ali, gera 2.500 toneladas de composto. 40 dias para você fazer a transformação. Quanto você vai agregar? Tamanho dos galpões, tamanho do maquinário. Estamos falando em São Paulo, não estamos falando do município. Eu vou na minha Atibaia aqui, com 6 caminhões coletores, a Atibaia está resolvido o problema. O meu aqui, a minha frota aqui é um absurdo. E a gente começa a olhar para pegar, para dar conta de São Paulo. Eu estou colocando, porque é difícil, quando a gente pensa na magnitude dos números de São Paulo. Por isso que a gente está colocando o acerto disso. De começar a fazer uma compostagem na origem. Então tem ação individual na compostagem. Eu faço compostagem na minha casa. Eu faço, tenho lá minha composteirazinha, bem artesanal, mas faço. Só que dá trabalho. No ambiente urbano, as pessoas acordam cedo, voltam tarde para casa, se dedicam. Quem vai fazer? Quem vai mexer? Se você tiver um aposentado em casa, estamos no dia a dia quem trabalha. Como é que você faz no apartamento para fazer alguma coisa com o seu composto? Eu estou jogando aí, existem algumas coisas no mercado novas. Estou citando, vou trazer aqui para vocês. Existem hoje composteiras elétricas. Foi desenvolvida na Ásia. O pessoal está pensando nisso. E você, em 4 horas de compostagem doméstica, com o uso desse equipamento, você reduz em quase 90% o volume e gera um composto. Já está começando a aparecer esse tipo de tecnologia. Isso é uma luz no fim do túnel, para ajudar a compostagem individual, a compostagem doméstica. Novas soluções. Quando eu vou no aterro, meu coração fica apertado. Eu olho aquilo e falo, Deus do céu. Por um lado eu fico orgulhoso de ver que São Paulo tem aterro sanitário. Você olha, não tem cheiro, é limpo, é de primeiro mundo aquilo ali. Mas ao mesmo tempo falar, a montanha que tem aqui, Deus do céu, produção dessa cidade de lixo. Da mesma forma. Então o que a gente pensa? Olha, otimização da compostagem individual, da compostagem institucional, por meio desses tipos de equipamento, agregar tecnologia no processo de compostagem para que ela seja mais rápida, mais fácil. Se você não tiver um bom quintal na sua casa, se você deixar lá, for trabalhar e deixar lá o seu resíduo de compostagem, você sabe o que vai acontecer. Você vai atrair vetores, você vai atrair animais sinantrópicos para lá. Então, que nem sempre as pessoas têm esse cuidado. Olha, uma coisa é nós envolvidos nisso, outra coisa é o cidadão comum. Nós que temos essa consciência bem despertada para isso. Eu estou só jogando, pensando macro, pensando 11.324.000 pessoas, que é a população de São Paulo. Então a gente tem que começar a olhar nesse aspecto. Se a gente puder incentivar isso, incentivar nos mercados, incentivar nos hortifruti granjeiros, que o pessoal tem esses sistemas de compostagem, facilitar a regulamentação, ajudar, quer dizer, nossa, só não pode. Eu tenho uma visão muito clara, eu deixo aqui para a doutora Patrícia também, para os senhores, na questão legal. Equipamentos de ecoeficiência não deveriam ter licenciamento, ao contrário, se ele é ambientalmente eficiente, para que você precisa de licenciamento? É um negócio esquisito, eu me questiono muito sobre essas coisas enquanto administrador. Ao contrário, tem que ser incentivado, não tem que depender de licença muitas vezes, desde que ele siga os padrões estabelecidos. Mas vamos lá, coisas que a gente percebe no dia a dia que trazem dificuldade para a realidade das pessoas. Eu vivo com realidade, eu trabalho o dia, o lixo está todo dia nas minhas costas. E nós temos que dar conta dele para a cidade.
Depois, o que a gente fala aqui? Um pouquinho mais para a gente aprofundar nessa questão. Se tem até um... depois, aí, se tiver, tem gente que for desse setor, que traga aí suas ideias, mostre, compartilhe com as pessoas novas visões no processo. Na parte nossa, então, o que sobrou do ponto de vista legal? Eu falo, eu sou um herdeiro de um contrato de concessão. A administração paulista, a administração da cidade, é herdeira de um contrato de concessão que foi firmado, foi fechado em 2003, começou em 2004, a ordem de operação dessa concessão. São 20 anos, ou seja, ela corresponde a 5 administrações, passível de mais 20 anos, ela pode dar simplesmente 10 gestões uma concessão. E lá está estabelecido os modelos, disso aí. Eu falei, pô, mas que modelo? Inicialmente estava estabelecido o modelo de compostagem, isso foi postergado, por razões do quê? De custo, de entendimento, ao mesmo tempo estava fechando. Tem uma celeuma, eu não fazia parte disso aí, mas essa celeuma aconteceu e nós herdamos o sistema e temos que dar um encaminhamento para essa questão. E falo aqui abertamente, estou falando com meus cidadãos aqui, com meus concidadãos aqui. Bom, o que nós fazemos com isso? Por isso que se previu, esse é o histórico que a gente tem no contrato, se previu que só usasse primeiro o composto de feira, que seria um composto tido como um composto de qualidade, que gerasse um composto adequado, um insumo de qualidade para a geração de um composto que valesse a pena. Embora, aí vem, temos que internalizar os custos, porque o sistema não se paga. Tanto é que você, vamos ver, está bem o dado aqui, 3% só é o que existe de compostagem, de tudo isso aí. Se fosse bom, se isso fosse rentável, nós não estávamos nem aqui preocupados com essa questão, porque a economia privada já estava cuidando da questão. Essa é uma realidade. Então não se paga, vai ter um custo, nós temos que custear. Tá? Então tem essa questão agora de fazer a nossa compostagem futura. O que nós temos? Nós temos assim, a cidade está dividida em duas grandes áreas. Um agrupamento noroeste, que compreende a zona centro, norte e oeste da cidade, e tem mais a zona sudeste da cidade, que compreende a zona sul e leste. O agrupamento noroeste ele tem 13 subprefeituras, o agrupamento sudeste 18. A ideia era pegar com essas feiras, com aquele volume de 6.200 que eu disse para os senhores, fazer uma usina de compostagem. E onde seriam essas usinas? Já está previsto contratualmente também. Já está previsto que é junto ao aterro. Por quê? O resíduo vai para lá. Por que optou-se na época por fazer junto ao aterro? Aí eu fui perguntar, por que isso? Que tudo que existe tem uma razão de ser. A gente tem que olhar qual foi a razão de ser de prever no aterro. Falaram o seguinte, se não houver demanda, se não tiver, já vai em terra no aterro, que não tem o que fazer com aquilo. Olha essa é a concepção que existia. Eu deixo aqui a consideração dos senhores, para que apurem isso na sua discussão. Entendeu? Por quê? Porque não tinha demanda. São Paulo não usava, não havia demanda, aquilo que ia para o Parques e Jardins é muito pouco, desse montante todo. O pessoal do Cinturão Verde que vinha buscar, dizem que se você levar isso a... E é outra preocupação que eu também compartilho com vocês. Esse plano não é só para nós, não é só para São Paulo, né? São Paulo está conurbado com todos os outros municípios. E todos os outros municípios vão fazer compostagem também, vão fazer, talvez seja até mais perto ali, né? Será que esse moço, que amanhã ele vai ter uma opção no Cinturão Verde, que ele tem uma opção de compostagem próxima a ele vai vir para São Paulo buscar? Eu estou só pedindo, só jogando a discussão, a reflexão nossa, para a gente deixar essas situações. Porque, no fim, você tem uma gestão prática. A gente brinca assim, né? A gente tem a questão especulativa, que é importantíssima para a questão humana, para a razão humana, e a questão operativa. Ok? Então, na questão operativa, nós temos que pensar bem, e aí a área especulativa, a área do conhecimento, é que vai nos ajudar a gente operar de forma bem responsável e de acordo com as necessidades da cidade. Eu me coloco à disposição, não tenho medo de enfrentar os temas, coloquem para mim que essa reflexão é importantíssima para mim como gestor público. O concurso de inteligência que nós estamos fazendo aqui vai me dar muitas luzes para eu decidir com mais sabedoria no meu dia a dia, em prol de todos. Como eu falei, não de alguns, como às vezes eu me sinto.
Tá bom, gente? Muito obrigado.